Olá, meus caros, vamos comentando nesse canal que é de pregação, falando acerca do falecimento da bispa Keila Ferreira, que lamentavelmente nos deixou no dia 1º de fevereiro, e que muita polêmica, especialmente por conta do motivo que até então não tinha sido divulgado, se fez pelas redes sociais ou teve por aí. Nós não vamos necessariamente ficar falando muito sobre isso, se ela tomou medicamento ou não, se faleceu por conta de depressão ou por conta de outra doença que culminou num infarto fulminante. Nós não vamos ficar muito nisso. E sim, especialmente na situação de que foi até aventada por muitos que o casal pudesse estar em crise. O fato que corrobora, de certo modo, com isso, é ele, o pastor, ter ido para os Estados Unidos, abrir a igreja lá, que tinham comprado, inaugurar, e ela não acompanhar o seu esposo. Será que ela já estava doente? Em estado terminal? Por que ela não estava com seu esposo na inauguração? Isso não é estranho para vocês? Todos os missionários ou pregadores que são casados que eu conheço, quando eles vão fazer qualquer evento no exterior, principalmente, não vão a sós, vão com as suas respectivas esposas ou filhos. Lembrando que um filho estava de férias, não necessariamente com o pai, e ele foi, tudo nos leva a crer, sozinho. Ela estava apenas com a sua filha e genro em casa. Pare para analisar. E nós temos alguns boatos que nos fazem pensar acerca, se forem verdade, que o bispo Samuel Ferreira pudesse ter pulado a cerca. Inclusive, pessoas comentaram no outro meu canal. E pudesse até mesmo ter um filho. Então, será que ele foi para os Estados Unidos para visitar a outra família que ele tem por lá? Ou foi realmente para abrir a igreja? Ou com a desculpa de abrir a igreja foi, então, dar uma visitinha, fazer uma visitinha para a amante? Não estou acreditando, não estou afirmando. Mas é no mínimo estranho isso. E é nessa tecla que eu quero bater com relação à palavra do Evangelho. A Bíblia nos manda, se somos casados, a estarmos de pé, honrando primeiro a família, para ser exemplo para os de fora. Quem nega a família, negou a fé. A Bíblia fala que os bispos têm que ser, porque maridos de uma só mulher, não pode ter amante, não pode ter bigamia, poligamia, ou seja, casar com duas mulheres ou mais mulheres. Tem que respeitar a família, ou dar o exemplo, estar presente com os familiares, para servir o que? De testemunho para os que estão de fora, para que eles, ao analisarem, vejam que realmente é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você acha que Pedro não andava com a sua esposa? É óbvio que andava. Até mesmo o apóstolo Paulo chegou a falar que ele queria que mulheres seguissem a ele para ajudar na obra, mesmo ele sendo solteiro, vejam só. E Pedro levava a sua esposa, como Pedro tinha ela, para auxiliá-lo. Por que a bispa não estava nos Estados Unidos? Inclusive, aqueles que já conhecem o canal aqui, que eu falei muito sobre a igreja a qual eu pertencia, a IPDA, e eu vou falar de pessoas vivas, não do meu ex-líder, já faleceu. Vocês pegam o casal Débora Miranda e Lorival de Almeida. Débora, filha do saudoso Davi Miranda. Eles sempre estavam juntos. Toda a concentração que eu fui, seja no meu estado de Santa Catarina, seja em São Paulo, lá estava o Lorival e a Débora. Se a Débora ia cantar, estava o Lorival. Se o Lorival ia pregar, estava a Débora. Toda a concentração que o Lorival fez para fora, para o exterior, para Peru, para Argentina, para todas as partes onde tem a IPDA,
estava a esposa. E vice-versa. Isso sim é um casal de testemunho de Deus. Ainda que eles possam ter os seus pecados, as suas imperfeições, porque ninguém é santo. Mas dão um exemplo. Toda inauguração, inclusive recentemente aconteceu a reinauguração da IPDA no Uruguai, lá estava o Lorival e a Débora. Vocês não estão analisando nesse sentido, vocês fãs da Adebras, da Assembleia de Deus Madureira, que são membros? Porque esse não é um testemunho do cristão. Aonde está a esposa, está o marido. Se não é para ambos estarem juntos, é bom que andem só. Como poderão andar dois juntos, é o que diz o profeta Amós, se eles não tiverem o quê? O mesmo entendimento. Se eles não estiverem em pleno acordo, é porque tinha algum desacerto. Ou nesse caso ela estava doente, ele não ficou para cuidá-la, ou eles estavam em pé de guerra, em crise realmente, e ele foi fazer a obra deixando ela com a filha. Isso não é um bom testemunho. A Bíblia diz para a gente fugir das aparências do mal. Isso é uma aparência do mal. Primeiro, então, que fosse consertar a sua vida conjugal, para depois abrir igreja, fazer obra. Se é que não tem aquela especulação de ter outra família em outro país. Então, vocês que são casados, pregadores do Evangelho, tenham isso em mente. Casado, leva a esposa aonde for, para inclusive não cair em tentação, para inclusive a obra ser perfeita, para Deus operar. Se você quer dedicar quase 100% para a obra de Deus, então fique solteiro se você consegue ficar. Do contrário, case, mas não deixe a esposa. Do mesmo modo, a esposa não deixa o marido. Inclusive, tem uma recomendação das cartas paulianas, quando fala não deixe. Ali está falando de casamento, mas também está falando com relação à obra. Fazer junto. Ok, meus caros? Essas são as lideranças por aí de várias igrejas. Lamentavelmente dando péssimo testemunho. Eu sei que ninguém é perfeito. No entanto, todavia, se você prega o que está na Bíblia e tenta viver, você vai aparando as arestas, vai corrigindo os problemas seus próprios. E não tem esses camaradas autoridade para exortar, para admoestar ninguém, se eles não cuidam do seu próprio lar, da sua própria família. Em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, família. Em terceiro lugar, igreja. E quarto lugar, as demais coisas. É assim nessa ordem. Abraço e até a próxima.